Então, continuando, agora na doença avançada, o Franklin Pimentel vai nos dizer sobre T2, T4, N0, N+, triplo negativo, se existem diferenças nos esquemas de neoadjuvância, já que a tendência é fazer, nesses casos, a neoadjuvância. Sim ou não, Franklin? Gebrim, boa tarde. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Uma alegria estar aqui, ainda mais discutindo um subtipo que tem tantos avanços atuais, né, para a gente conhecer e explorar um pouco. E a questão justamente é essa. Tumores a partir do T2, aquelas pacientes com axila positiva e aquelas axila negativa, eu devo tratá-las diferentes, né? Teria esquemas diferentes de acordo com a axila? Então, para a gente ter uma ideia desse panorama do triplo negativo no Brasil, o Amazona Trial traz que corresponde a cerca de 15% dos casos, então a gente espera anualmente mais de 12 mil casos. Um ponto importante aqui, agradeço a doutora Filomena, adiantou um monte de coisa que vai ser importante para a gente entender, eu preciso estratificar dos dois lados. Então a gente tem triplo negativos especiais ali, algumas linhagens que não correspondem àquele todo que a gente conhece. O tratamento sistêmico ele tem limitação de dados, então a cirurgia ela é preferencial. Por outro lado, os mais agressivos, como o metaplásico, e também essa resposta ao tratamento sistêmico não se aplica. E esse é o cenário, né? Diversos tipos de triplo negativo, com comportamentos diferentes, que a gente ainda não tem uma aplicação prática no conhecimento disso, mas no futuro próximo, com certeza sim. E o uso de quimioterapia neoadjuvante, como é feito? Então, essas aqui que eu trouxe são as indicações que são realizadas há décadas, tumores localmente avançados inoperáveis, uma necessidade aí, possibilidade de descalonar cirurgia na mama ou a cirurgia na axila. E a gente ouvia isso, né, bastante tempo atrás. Quimioterapia neoadjuvante traz possibilidade de um teste terapêutico em vivo, que a gente sabe lá desde o trabalho do von Minkowitz, e alguns tipos tumorais, aí triplo negativo é um grande exemplo deles. O paciente que obtém a resposta patológica completa, ela se relaciona a um melhor prognóstico. Só que, até então, esse conhecimento que era gerado para estudos de novos tratamentos, ele não tinha uma aplicação na prática clínica, porque a paciente, por si só, tendo a resposta patológica ou não mudava muito. O que a gente usava, né, vem usando desde então? Apesar da possibilidade da gente abrir mão de antracíclico em diversos subtipos, HER2, luminal, o triplo negativo ainda não. Então, a premissa, baseada em dezenas de milhares de pacientes, meta-análises, é quimioterapia que contenha associação de antracíclicos, taxanos, realizadas de uma forma sequencial e dose densa, encurtar intervalo para aumentar a potência daquela quimio, ainda mais num subtipo que tem menos alvos terapêuticos. Aí chega o ponto da grande mudança de mentalidade nossa, que foi o trabalho do CreateX. Esse trabalho ele pegou pacientes que tinham doença residual após quimioterapia anel e eram HER2 negativo. Então, o estudo incluía triplo negativo e pacientes luminais pura. E ele viu que no grupo de triplo negativo, os pacientes que recebiam, quando só tinha doença residual, recebiam 6 a 8 ciclos de capecitabina, tinham um benefício considerável, né? Tinha uma redução de 40% do risco de recorrência e aí praticamente 50% do risco de morte, de redução. Então, nesse momento, passou a ser importante a gente conhecer e fazer o teste na paciente para saber se ela teria indicação da gente estender, da gente escalonar a terapia ou não. A partir do momento que a resposta patológica completa passou a ser um decisor de tratamento. Veio lá desde 2017 com o CreateX. Um dos achados, grandes ganhos recentes em diversos tumores, e na mama, aí o nosso grande exemplo é o triplo negativo, é a imunoterapia. Então a gente sabe que em diversas situações o sistema imune reconhece a célula tumoral, começa a atacar, e essa célula, através de alguns mecanismos específicos, desliga, né? Desativa o sistema imune, e através de anticorpos, terapias que vão lá pedir essa ligação, o sistema imune ele volta a ser ativado para reconhecer o tumor e atacar novamente. O grande exemplo que a gente tem é o pembrolizumab. E falando em câncer de mama inicial, neoadjuvante, a gente tem o Keynote 522, o grande divisor de águas na compreensão desse grupo e no uso da imunoterapia no câncer de mama.
Então, essas pacientes com tumores triplo negativos, axila positiva ou T2 para cima, foram divididas em quimioterapia padrão, associada ou não ao pembrolizumab durante a neoadjuvância e depois prolongava o uso após a cirurgia até completar 1 ano. Esse ganho aqui foi o primeiro resultado do estudo. Então, lá, 2020, foi apresentado no San Antônio a taxa de resposta patológica completa. E a gente viu que o uso do pembrolizumab aumentava em 13,6% a taxa de resposta. Isso era muito importante, porque quando a gente considera esse achado, a resposta completa, como um desfecho substitutivo, a gente já imagina que, mesmo a gente ainda tendo que esperar alguns anos para ver se a doença vai ter menos recorrência, esse grupo de paciente vai ter menos morte, a gente já consegue extrapolar que o benefício inicial já foi dentro do esperado. E lá em 2020, quando saiu esse resultado, e essa é a grande pergunta dessa aula, que a gente vai propor a responder. Quando a gente fazia a análise por forest plot dos subgrupos, a gente via que as pacientes com axila positiva tinham uma redução, um aumento do PCR de 20%, enquanto as axila negativa em torno de 6% sem significância estatística. Então a análise lá a partir de 2020 era a seguinte: será que o pembrolizumab deveria ser indicado só para paciente com axila positiva, que é aquela que está tendo mais benefício? E a gente veio seguindo desde então. Não se esquecer que o PCR é um desfecho antecipado, mas não é o final. Eu quero que o paciente morra menos. Esse ponto aqui para a gente lembrar, o triplo negativo ele tem uma menor incidência de axila positiva em comparação aos outros subtipos. Até por conta do comportamento mesenquimal que ele tem, né, com aí uma priorização de disseminações hematológicas ao invés de linfáticas. E o segmento, então, do Keynote 522 mostrou que, 5 anos após, redução de 35% no risco de recorrência, assim como, equivalente, 34% de redução no risco de morte. Nesse grupo, nesse resultado final, a gente tem, então, que 80% das pacientes foram curadas, seriam curadas com tratamento padrão, cirurgia, rádio, químio. 15% iriam a óbito, independente de usar pembro ou não. Em 5% dos casos, houve uma mudança de comportamento da doença. 5% das pacientes foram curadas por conta do pembrolizumab. Então, esse aqui é um dado muito legal e interessante a gente analisar, porque um ganho de 15% na taxa de resposta patológica completa refletiu em um ganho de 5% de redução na mortalidade. E aí é o ponto que a gente vê. O que eu quero é diminuir a morte do paciente lá no futuro. Como é que fica a questão da axila positiva ou negativa? A mesma magnitude de ganho nos dois grupos. 35% de redução de morte. Então, aquela dúvida inicial que a gente tinha, será que só axila positiva tem benefício? Quando a gente vê a redução de morte, a gente vê que o ganho é muito semelhante. Trago aqui também para estender um pouco mais e, além do triplo negativo, entrar na questão do RE low. Aquelas pacientes com baixa expressão de receptor estrógeno, de 1 a 10%. Comportamento muito parecido com o câncer triplo negativo. E a gente vê que, apesar de ser pouco comum, essas pacientes foram inclusas no Keynote 756, que avaliou receptor hormonal positivo, HER2 negativo. E a gente vê um ganho, um aumento da taxa de resposta patológica completa de 30% para 56%. Assim, ganho muito relevante e que nos traz aí a perspectiva de classificar um RE low como um triplo negativo e fazer dessa população também uma possível paciente que a gente indicaria pembrolizumab com as mesmas condutas que a gente tem no triplo negativo. Na Europa, o pembrolizumab é aprovado para essa situação, em outros cenários não, mas é importante que a gente, sempre que tiver, use essas pacientes. Esse ganho, esse aumento de quantidade de tratamentos que a gente vê, de novas tecnologias, eu trouxe aqui um dado importante que é um destaque, né, 2025. Nesse cenário, a gente teve 2 ganhos muito significativos no SUS, que um foi a possibilidade de acesso à filgrastima através de algumas fontes de financiamento extra. Isso possibilita a gente aumentar cada vez mais o uso de esquemas dose densa, que foi o que a gente viu que tem mais impacto no triplo negativo. Assim como uma PAC, um código permitindo o uso de quimio neoadjuvante em estágio 2, porque até então era só estágio 3.
Então, aquela paciente que até seria operável, mas eu quero testar a taxa de resposta, quero testar se ela tem resposta patológica completa ou não, para ser um decisor, um ponto de decisão de conduta, agora a gente consegue. Esse trabalho aqui foi apresentado no Congresso Europeu do ano passado, o estudo Planet. É interessante a gente ter também com a nossa perspectiva da nossa situação, né, de difícil acesso no Brasil. Ele é um estudo indiano que avaliou 2 grupos, um grupo de triplo negativo recebia só químio e o outro pembrolizumab numa dose muito reduzida. Então a gente vê que era uma dose 10 vezes menor do que é usado hoje, né, indicado. E olha a taxa de resposta patológica completa, teve um aumento de 13,3%, muito parecido, né? A taxa do Keynote 522. Então, assim, a gente tem que destacar que foi um estudo pequeno, ele não tem poder para ser decisor, ser indicativo de uma mudança de conduta, mas já abre a perspectiva para a gente entender novos cenários de escalonamento de tratamento, de otimização, principalmente em lugares aí com dificuldade de acesso igual ao Brasil. E, por fim, uma das situações que a gente tem, né, que a gente colocou o pembrolizumab cada vez mais importante, aí, indicado para todos os triplo negativos T2 ou axila positiva, é a perspectiva de biosimilares de 2020, a partir de 2027, quando as patentes começam a expirar. Isso aí traz uma possibilidade grande para nossos pacientes no futuro terem mais uso desse novo tratamento. Então, vamos lá. Retomando a pergunta inicial, triplo negativo, eu até coloquei entre parênteses o R low, a gente deve até considerar o mesmo comportamento. T2 a T4, o fato dela ser axila positiva ou não, teria diferença? Sem querer influenciar a votação posterior, mas a minha resposta seria não. E lembrando sempre, esquemas antracíclico e taxano, sequenciais, com dose densa, e sempre que possível, e a paciente tiver acesso, o uso do pembrolizumab como imunoterapia. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Franklin. Realmente, você foi também completo. E a única coisa que nós vamos deixar para discutir mais adiante é se as operadoras e o sistema público contemplam esse diferencial na prática clínica, certo? Então, é importante a gente saber o dia a dia como é que estão as coisas.